todo mundo aí. Meu amigo Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo. Boa tarde. Eliezer Rodrigues. Primeira dama Edna Mastel, com quem eu conversei agora, relembrando o passado, ou parte dele, do passado. Só uma partezinha. Quando eu falo do nosso passado, para deixar muito claro, não quer dizer nosso passado juntos, não. Cuidado. Mas juntos como amigos, é diferente, né? 30 aninhos. Amizade de muitos anos com a Edna. Tempo que a gente era novo. Aí, o que é que ocorre? João Magalhães já participou agora há pouco do Papo do Cafezinho. Eu estava conversando com o Tasso, viu, aliás? E comentando o seguinte, rapaz, o Tasso trouxe a denúncia agora, em primeira mão, desse crédito suplementar absurdo que foi feito na FMS e na Secretaria de Comunicação. Na FMS chegando a 54 milhões de reais, com detalhe. Não é para compra emergencial ou para uma outra finalidade, não, para pagar pessoal. Como é que você tem um orçamento que não prevê pagamento do pessoal? Não é? É a principal despesa, né? A primeira despesa que está certa ali, aliás, é o pagamento pessoal. Ninguém vai trabalhar ali. Ali não é nem um presidiário que está cumprindo pena para descontar, entendeu? Não é ninguém ali que está com um trabalho filantrópico, não, são funcionários que recebem seus salários. E tirar, rapaz, 1.500.000 reais da Secretaria Municipal de Educação para comunicação. Para comunicação. Tirar da educação para comunicação. E o Raimundo mostrou aí a Sarra de Leste, né, absurdo, o povo lá quase um acidente, e o doutor Pessoa dançando forró. Aí como se nada tivesse acontecido. Esses gastos com comunicação, Douglas, é pelo seguinte, quanto pior a gestão, mais caro é para maquiar. Claro, lógico. E aí, o caro não é divulgar a obra, Elias, o caro é a maquiagem. Isso. E aí os recursos vão sendo dados para essa ordem de prioridade, porque a gestão já está em pleno descontrole. E aí fica tentando recorrer a esses meios. Tem um vídeo aí do forró? Chama! Porque são tantos filhos no meu caminho. Alguém que me ajudar. Eu necessito de alguém para mim. Vem que me ajudar. A minha noite é minha, sem alegria. A nosso prefeito, doutor Pessoa, dando show de nós aqui. Reverendo Jovem Guarda. Agora ele faz um pouco. Vamos dançar, viu? Mas ali vamos dançar também, Daniel. Mais um assim para recordar para a pessoa. Quem está dançando mesmo é o povo de Teresina. A população de Teresina está dançando. Eu não estou dizendo que ele não tem direito de se divertir, não. Ele pode se divertir. Terceira idade. Inclusive, aí deve ser o baile da terceira idade. Aí, inclusive. Douglas, é um evento com lideranças da Zona Sudeste e vereadores da capital. Pensei que era o baile da terceira idade. Um videozinho desse aí não custa nada, né? Agora publicidade. Forró dos velhos, não tem negócio do Forró dos velhos que chamava antigamente? Não, né? mas não é lá não. Não, né? Pois é, inclusive ele dança muito bem, doutor Pessoa. Ele tem uma dupla vantagem, ele dança bem e faz o povo dançar bem também. O povo dança também agora, na atuação dele. Agora, inclusive ouvindo The Fibres, né? Isso. Ouvindo o Jovem Guarda. A nossa época, né, Douglas? Nossa, não, também não é demais. Eu não estou nessa época também, não. Aí também é demais. E aí, o que é que acontece? Mas eu acho que, assim, inclusive, ele se esqueceu, ele disse que vive com dor, eu vivo com dor por causa da chikungunya que eu tive, eu vivo. Aí, graças a Deus, está cheio de saúde, pulando daquele jeito. Pois é, não, eu estou dizendo, Éder, que no meu caso, vem quando tem a dor no corpo, porque realmente por causa da chikungunya. Aí, como a Éder lembrou, ele está igualzinho aí, não tem nada de dor aí, viu? Não está sentindo nada. Isso aí é de graça, né, Douglas? E agora, voltando para a questão da comunicação e do que a gente estava comentando aqui antes, publicidade é caro. Publicidade, ou como o Eliezer bem colocou aí a questão da maquiagem, ou para você divulgar um feito da prefeitura, publicidade institucional, enfim, é caro, né? Mas esse volume de dinheiro que a gente viu aí para a comunicação... tirar da educação, Edna. E outra coisa, exatamente, tirar de um setor essencial, né? Então é para colocar um ponto de interrogação, porque um vídeo desse aí a gente faz brincando, né? Um vídeo desse aí não custa nada, do prefeito dançando. E o CMD de Comunicação não recebeu nada para divulgar esse vídeo, não, viu? Então, aqui a gente divulgou só para mostrar que de um lado ele tem o direito de se divertir, é um ser humano, um cidadão, claro, tem o direito de se divertir,
Agora, ele não tem o direito de esquecer do povo de Teresina, né? Aliás, essa música ela é até sugestiva, né? Porque era como se essa música é o povo de Teresina falando para ele, vem me ajudar, deve ser o povo de Teresina dizendo para ele, entendeu? É bem sugestiva a música. Rapaz, vem cá, Não me lembro dessa Quero letra. conversar com vocês aqui sobre um assunto. Nós vamos já falar sobre o MDB. Não, eu vou colocar aqui a reportagem e aí nós vamos trazer um bastidor aqui sobre uma pessoa que chegou lá, sobre essa história da eleição na Assembleia, bateu na mesa e disse, vamos acabar com isso, fica assim, fica assado e ponto final. Mas antes, vamos mostrar que os deputados estaduais e membros da bancada do MDB se reuniram na manhã de hoje para definir o posicionamento da sigla na eleição para a presidência da Assembleia. Nós tivemos ontem o deputado estadual Fábio Novo falando e agora nós vamos ver como foi o posicionamento do MDB com Eliezer Rodrigues. No encontro, os deputados do MDB mantiveram o entendimento para votarem em um único candidato à presidência do Poder Legislativo Estadual. Entre os cotados, 2 concorrentes de Franzé Silva do PT, Severo Eulálio do MDB ou Wilson Brandão do Progressistas. O partido vai marchar unido, buscando o consenso com o PT, onde nós pleiteamos um revezamento, né, da questão das maiores bancadas na presidência da casa. O primeiro biênio é o Partido dos Trabalhadores e o segundo biênio o MDB. O governador Rafael tem tido uma postura muito correta, muito equilibrada desde o início do processo. No primeiro momento descartou entrar nessa discussão e agora ele trabalha por um consenso. Com certeza mantém a unidade do PT e do MDB. O vice-governador eleito Temístocles Filho participou do encontro e defendeu o consenso no grupo. Eu já disse em todos os locais, procure uma entrevista minha que não tem falando em guerra, tem falando em paz. Eu quero o entendimento, eu e o governador Rafael Fonteles. Olha, o vice-governador eleito disse ele e o governador eleito Rafael Fonteles. Rapaz, eu ouvi dizer e queria começar com a Aida Maciel para ela comentar, se ela ouviu também esse bastidor, essa informação, de que o governador... Porque aí o negócio começou a esquentar, né? Porque o PT disse que ia disputar os 2 biênios, ou seja, os 4 anos... Aí o MDB já veio com aquela história, não, que pode se coligar com o progressista, colocar no Wilson Brandão como candidato a presidente. Diz que o governador eleito Rafael Fonteles colocou um ponto final nessa história. Só, vai acabar com isso, eu não quero essa confusão aqui, vai ficar 2 anos PT, depois 2 anos MDB e acabou. Você ouviu isso, velho? Pode não ter sido com essa veemência toda, mas nos bastidores, o que a gente sabe é que houve uma reunião, sim. Uma reunião do próprio governador eleito, né, com as bases, os envolvidos nessa questão, né, que está nesse estica e puxa, como nós bem vimos aí, é por biênio, é só PT, vamos nos juntar a progressistas, veio o nome do Wilson Brandão, enfim, ficou esse panorama, esse mal-estar, esse desentendimento e... As informações são que sim, Douglas, que o governador eleito houve uma reunião e ele colocou mesmo essa questão do apoio, né, o apoio recebido na campanha, bem claramente, a gente sabe, né, do MDB, dos entendimentos e que realmente é para o pessoal se acalmar, sabe? É tipo peraí, vamos parar tudo, vamos conversar. O diálogo, o governador eleito já demonstrou que é do diálogo, né? Que na política que ele conhece tudo se resolve no diálogo e esse diálogo parece que houve um entendimento ontem. Informações de bastidores disseram que realmente a coisa vai voltar a se acalmar e pelo visto é como você está colocando aí, que seria uma proposta que se achou, que todas as bases e todos se acharam que realmente seria a melhor proposta, né? 2 anos PT e 2 anos o MDB. Agora, tudo baseado aí, diz que essa confusão toda começou através daquela entrevista que foi dada
em que se foi falado que o PT não ia abrir mão de jeito nenhum. Dos 4 anos. Não teve uma entrevista ontem? Desse... Não, o deputado Fábio Novo falou ontem, inclusive, que Além dentro do do PT deputado crescia, Fábio né, Novo. Tássio? Isso. A tese, né? A tese que iria disputar os 4 anos. Eu queria passar para Eliezer a palavra. Eliezer, é aquela história, né? Começou ali, se esticou a corda, aí o governador eleito, Rafael Fonteles, sabidamente, né, já havia dito que não iria interferir no parlamento. Sim. Mas é aquela história, esticou a corda de uma certa forma, que quando entrou a oposição, uma possibilidade até de ter a presidência da Assembleia, ele teve que interferir, aliás. Exatamente, a gente já tinha antecipado aqui no quadro que o Progressistas, o principal partido de oposição na Assembleia, seria o fiel da balança nessa disputa. Exatamente. Para o lado que ele pendesse, determinado partido teria mais probabilidade de garantir o comando da casa. Então, considerando que o MDB tem 9 parlamentares e o Progressista 7, aí já são 16 votos, é a maioria absoluta das 30 cadeiras que garante qualquer candidato no comando da casa. Essa foi a estratégia colocada na mesa após essa intervenção do governador. O governador eleito até então não tinha se manifestado sobre o processo, respeitando o trâmite interno da casa, mais uma vez Rafael Fonteles tentando garantir a participação efetiva do PT, representado por Franzé Silva, aí o MDB, que já tem se sentido desprestigiado com nomeações no primeiro escalão, desprestigiado com a situação lá no Tribunal de Contas, a última indicação foi o nome de Flor Isabel, o pai de Severo Eulálio deixou de assumir por rodízio o comando do TCE e considerando já como certa a vitória do filho. Enfim, o MDB precisou se armar, se impor de alguma forma para não deixar com que simplesmente o Partido dos Trabalhadores viesse a avançar sobre todos esses espaços. E aí a estratégia que surgiu é se unir à oposição. A oposição, uma vez desprestigiada no sentido de não ter acesso ao governo do Estado, vai ter dificuldade agora junto ao governo federal, essa oposição tem aí uma sobrevida, né, nessa possibilidade de se unir ao MDB para garantir o nome de Wilson Brandão. Essa hipótese do nome do Wilson Brandão é bem aceita, é o deputado mais antigo da casa. Se realmente conseguir unir as forças nessa conjuntura, vai ser um nome bastante concorrente, né? Um concorrente de peso na disputa pela presidência da Assembleia. Como disse o Eliezer, não há nenhum questionamento sobre competência, merecimento em relação ao deputado Wilson Brandão. A questão o deputado Wilson Brandão hoje é oposição. Ele pertence ao Progressistas, um partido de oposição. Então, por mais que haja, por exemplo, um acordo entre MDB e Progressistas, esse é um acordo para a presidência da Assembleia. A questão é conduzir a Assembleia, os trabalhos da Assembleia, nos próximos 2 anos. Ou seja, as pautas do governo passariam pelas mãos do deputado Wilson Brandão. Quer dizer, isso é algo que o governo jamais iria permitir que acontecesse, Tássio. É emblemático, Douglas, não só o deputado de oposição, como o deputado mais votado da oposição. E me soou ontem, né, quando surgiu essa possibilidade, como aquela passagem, Douglas, das crianças que estão brincando, aí alguém perde o jogo e leva a bola embora, né? É o dono da bola. É, o dono da bola. Me pareceu um pouco aí essa insatisfação do MDB com a derrota nos bastidores, que a gente já sabia que era bem previsível, né? Que o Franzé conseguiu ali aglutinar nomes da oposição, e já que não queriam deixar brincar, vão levar a bola embora e agora vai ser o Wilson Brandão. Não faz sentido, né? E pelo que a gente ouviu de bastidor hoje, Douglas, a proposta de Rafael Fonteles foi a seguinte: já que existe esse impasse, vamos fazer logo as 2 eleições, a de 22, 24, né? E a 24, 26, para ninguém ficar insatisfeito. Não vamos acompanhar para ver se se confirma, né, essa possibilidade, mas existe. Agora, outro ponto interessante, Douglas, é observar que com a popularidade de uma eleição com a vitória expressiva, com o alinhamento federal, com a base ampla na Assembleia, hoje a situação de Rafael Fonteles é muito confortável para dialogar e para negociar com a Assembleia. Então, acho que por isso que dificilmente sairá um impasse maior dessa situação. É isso que o Tássio disse, João. Quer dizer,
Se você olhar para o cenário, você tem vitória do presidente Lula, não é? Você tem o Wellington Dias eleito senador, você tem 22 dos 30 deputados estaduais, 8 dos 10 deputados federais. É um cenário extremamente favorável para que um impasse como esse prejudique toda essa harmonia, toda essa situação favorável. Então, o governador eleito, Rafael Fonteles, agiu de forma, na minha opinião, de forma corretíssima. Quer dizer, ele deixou as duas forças à vontade para dialogarem, tentarem buscar os votos, se viabilizar. No momento que ele percebeu que a coisa começou a sair do controle, disse, não, agora é hora de chegar, mas não de impor nada. Né? Já que nós estamos falando de 2 biênios, fica um para cada. Olha, Douglas, Tem forma de negociar. Quando a gente fala em disputa de poder, é claro que todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer ocupar o espaço de poder. Qual é o político que não quer ocupar espaço de poder? Se ele está na política, obviamente, que é para isso que ele está lá, para aproveitar todos os espaços, afinal de contas, é ocupando assim que ele vai conseguir desenvolver alguma ação e, claro, se preparar também para as próximas eleições, afinal de contas, político vive de voto, isso ninguém tem como negar. E, de fato, o cenário é tão favorável à articulação de Rafael Fonteles que seria um risco deixar essa confusão crescer. Afinal de contas, o parlamento, quando a gente observa o tamanho das bancadas, não há motivo que leve a uma crise na base. Se são 30 deputados e 22 estão do mesmo lado, não há por que criar ali um atrito. Qualquer atrito que se cria passa a ser desnecessário. Claro que a presidência da Assembleia é importante e todos os deputados, os 30 deputados que estão ali, querem ocupá-la. Mas, diante da tranquilidade e dos benefícios que essa tranquilidade deve gerar ao governo, seria até insensato por parte de alguém querer transformar a disputa pela presidência da Assembleia num conflito que poderia prejudicar o próprio governo como um todo. Porque, de fato, a situação para Rafael Fonteles é tranquila neste sentido. Ele vai ter apoio em seu governo em Brasília, não só do presidente, mas da própria bancada de senadores. Marcelo Castro é um nome de influência hoje em Brasília. O Wellington Dias certamente também é um nome de influência em Brasília, com uma tendência, uma perspectiva de poder muito grande na capital federal. Quando a gente vem para o Piauí, a gente tem uma bancada de 22 deputados aliados à figura do governador. Então, a criação de qualquer problema no parlamento estadual, ela pode prejudicar todo o trabalho, toda a expectativa de Rafael Fonteles. Ele também, eu avalio que ele agiu de maneira correta, até porque essa briga, a gente sabe, quando um problema está criado, não pode deixar ele ir aumentando, porque senão vira uma bola de neve. O que ele fez foi cortar logo pela raiz qualquer início de conflito e agora deve ter mais tranquilidade a partir do dia da posse. Nós vamos continuar acompanhando essa novela. Bem rápido aí, aliás. Só destacar que eu insisti, eu procurei, eu fui atrás do deputado Wilson Brandão, ele na frente, eu atrás com o cinegrafista quase correndo, para ver se ele falava com a gente hoje, ele não quis se manifestar. Então, nesse angu tem caroço, viu? Exatamente, porque Na se não trincheira tem, da informação. se não tem caroço nenhum, o cidadão para e diz assim, ó, tem nada a ver essa história. Jamais aceitaria. Eu jamais aceitaria isso, se não quer falar. Então, exatamente. Mas aí se tem, como é que se diz, caroço nesse angu, né? Tem fumaça, tem fogo. Vamos atrás do caroço, viu? Vamos atrás do caroço, até achar. Olha, amanhã tem o Comando Geral, coloca na tela aí, por favor, isso. Não, aliás, me mata a gente sair do programa. Que é isso. 6 da manhã começa, né? 6 horas da manhã na FM O Dia e a partir das 7 também na O Dia TV, Comando Geral. Acabou com esse negócio de propaganda eleitoral, agora é em tirice, igual que eu digo de grilo. 6 às 7, 7 às 8, as primeiras notícias do dia. Só vou falar do dia rural só na sexta-feira, dona Edna. Tenha calma, paciência aí, que não chegamos nem na sexta-feira ainda. A você, muito obrigado pela audiência, foi um prazer. Você começou assistindo, chegou depois, a audiência rotativa. É muito bom saber que em algum momento você assistiu o Jornal Dia News. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, até lá.